Nós vamos continuar a falar do livro de Joel. Estamos no capítulo 3. Vai dizer que nos fins do capítulo 2, verso 28 a 32, nós falamos das bênçãos espirituais, o derramamento do Espírito Santo, que é de fato aquilo que selou o início da igreja e também antecede o julgamento final. Portanto, foi a partir deste derramamento do Espírito Santo que o profeta Joel se desvia para começar a falar dos eventos apocalípticos. Tanto o capítulo 3, no verso 1 a 3, vamos ver os juízos de Deus. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafate, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Aleluia. Amém. Nós vemos aqui, nestes primeiros 3 versos, eu dizia que depois do derramamento do Espírito Santo, Deus diz que removerá o cativeiro do seu povo, removerá o cativeiro de Jerusalém. Isto é, ele tirará o seu povo de sob o jugo dos seus inimigos. Deus reunirá todos os povos no vale de Josafate. O nome Josafate significa Deus julga. E nesta passagem bíblica não temos muita certeza se estava falando do vale de Josafá especificamente, como de alguém ou um rei que se assinalou bastante naquela época, ou estava falando do vale do Deus que julga. Amém? Mas queremos acreditar que Deus estava falando do Jeová que julga, estava falando do dia da decisão, do dia em que Deus vai decidir a favor do seu povo e contra os ímpios. Portanto, vemos aqui a palavra de Deus diz que congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e farei descer ao vale da decisão, e farei descer ao lugar onde eu vou julgar as nações, e ali entrarei em juízo com eles, por causa do meu povo. A razão pela qual Deus vai entrar em juízo com as nações do mundo é por causa do seu povo, é por causa de Israel, por causa da descendência de Abraão. Aleluia! Porque Deus tem um propósito com o povo de Israel. Deus, desde o princípio, escolheu Israel como um povo especial, um povo sacerdotal, um povo pelo qual haveria de abençoar todas as nações da terra. Razão pela qual Israel até hoje é muito odiado pelos seus vizinhos, odiados por todas as nações da terra praticamente. Portanto, Israel vive nesta situação e Deus diz que eu trarei todos eles no vale da decisão, no vale do juízo. Aleluia! E aí os julgarei. Porque espalharam o meu povo entre as nações e repartiram a sua terra. De fato, depois do ano 70 depois de Cristo, sabemos que o general Tito invadiu a Judeia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e matou muitos judeus. E aqueles que se escaparam tiveram que fugir para outras nações, se espalharam para outras nações. Por isso que há várias comunidades judaicas em muitas nações da terra. Isto foi criado naquele tempo. E a terra da Judeia
ficou praticamente sem os judeus. A Inglaterra controlou aquela terra como sua propriedade. Portanto, muito tempo passou e eles foram fazendo aquilo que eles achavam que deviam fazer, e alguns achavam que aquela terra não era importante, não produzia nada, e proteger uma terra que não produz nada não dava vantagem nenhuma. Enfim, vários tipos de pensamentos correram nas pessoas que dominaram aquelas terras. Amém? Mas o fim chegaria em que Deus havia de reunir o seu povo de novo na terra de Judá. E esse fim chegou em 1948, depois da chacina de 6 milhões de judeus na Alemanha por Adolf Hitler. Então as Nações Unidas decidiram dar a terra de Judá aos israelitas. Eles voltaram à Palestina nessa altura e formaram o Estado de Israel. Aleluia. Ok, foram espalhados, mas estão voltando. E até hoje, o que está a acontecer é o retorno à sua terra. Também podemos verificar que, de todos os países do mundo, o povo mais unido, o povo que tem uma causa a defender, é o povo de Israel. Hoje, por causa do chamamento da guerra que existe em Israel, entre Israel e Hamas, o que nós percebemos é que muitos judeus regressaram de vários países do mundo para a Judeia, para Israel, para ir lutar, para defender o seu Estado. Aleluia! Portanto, nós vemos aqui uma causa nacionalista muito forte no povo judeu. Tanto são atributos que Deus mesmo faz, e está juntando agora o seu povo e está preparando o povo para o dia ou para o lugar da decisão. E por que fizeram isto? Porque eles, por causa da minha herança Israel, a quem eles espalharam sobre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, trocavam um menino por uma prostituta, venderam uma menina por vinho para poderem beber. Portanto, isso tudo as pessoas fizeram. Aleluia. Porque olhavam para Israel como mercadoria, olhavam para Israel não como pessoas, mas olhavam para Israel como qualquer coisa. Mas tudo isso porque Deus amou Israel, porque Deus escolheu Israel, porque Deus fez do povo de Israel um povo especial. Aleluia. Ok, do 4 a 8, diz assim a palavra de Deus: e também que tendes vós comigo, Tiro e Sidon, e todos os termos da Fenícia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, e a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Aleluia. Aqui vemos o que? Vemos a fidelidade de Deus. Amém. Vemos a fidelidade de Deus para com Israel. A fidelidade de Deus naquilo que ele diz. Se nós recordarmos em Gênesis 12, verso 3, Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. E nesta passagem aqui, do verso 4 a 8, fala exatamente dos povos que amaldiçoaram Israel, povos que tiraram vantagens de Israel, povos que oprimiram Israel. E Deus está dizendo que vão ajustar contas comigo no fim. Aleluia. Porque aquele que mexe com Israel, mexe com Deus.
Esta é a realidade. Aquele que mexeu com Abraão, mexeu com Deus. E Deus disse, serei assim com a tua descendência. Aquele que mexeu com a sua descendência, também mexeu comigo. É o que acontece. Muitas pessoas atacam Israel, muitas pessoas falam mal de Israel, muitas pessoas lançam pedras contra Israel, muitas pessoas estão pedindo que Israel seja julgado agora por causa desta guerra. Enfim, estão querendo tudo de mal, estão desejando tudo de mal para Israel. Mas aqueles que desejam mal contra Israel estão desejando mal contra Deus, o Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas. E Deus diz, eu vou me vingar dessas pessoas. Aleluia. Deus, eu vou me vingar dessas pessoas. Diz que se quereis me pagar dessa maneira, eu vou vos devolver a paga. Vou vos devolver o valor que vocês estão a medir-me com ele. Aleluia. Portanto, aqui aprendemos uma coisa, que Deus é fiel. Deus é fiel. Toda a promessa que Deus falou para o seu povo, toda a promessa que Deus falou para Abraão, ainda ela é válida até hoje nos descendentes de Abraão. Aleluia. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, mas nos descendentes de Abraão pela carne, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó. Aleluia. Então esta promessa ainda está a fazer sentir. A Bíblia diz em Malaquias 3, verso 6, que eu não mudo, por isso que vós não sois consumidos. Deus não muda. O que ele disse permanece para sempre. E é por isso que ele tem guardado o povo de Israel. Se nós formos pela história, vamos verificar que de fato muitas nações, muitas pessoas tentaram destruir Israel. Tentaram reduzir Israel a nada. Tentaram matar aquela nação. Mas nunca puderam fazê-lo, porque Deus não muda. Amém? E Deus não vai mudar. Aconteça o que acontecer, Deus não muda. Por isso que Israel vai permanecer. Aleluia. O remanescente de Israel vai ser salvo no fim. O remanescente de Israel vai permanecer eternamente. Aleluia. Porque ninguém vai destruir Israel. Ninguém vai poder fazer desaparecer Israel. É mentira isso. Organize-se como quiser, quem quiser, mas Israel não vai desaparecer. E nunca vai desaparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vemos muitas nações, vemos muitas pessoas lutando contra Israel, mas nada conseguem fazer. Amém. Há esta preocupação de nações começarem a se congregar para batalhar com Israel. O anticristo mobiliza-se para a guerra. Aleluia. Já começam a haver esses movimentos. Mesmo agora, por causa desta guerra com Hamas, nós percebemos que há países que estão se movimentando, há países que estão financiando, há países que estão fornecendo armas, há países que estão se movimentando militarmente, preparando seus exércitos. Para quê? Porque pensam um dia invadir Israel. Aleluia. O anticristo, de que tanto se fala, vai liderar esta batalha contra Israel. Eu não sei se ele já está no mundo, mas uma coisa que sei é esta: o espírito de anticristo já está agindo no mundo. Aleluia. A assinatura do acordo entre as grandes religiões do mundo, entre a Igreja Católica, o judaísmo e os muçulmanos, é uma demonstração clara de que eles já estão a começar a unir para que o anticristo apareça. Porque eles dizem, vamos unir as religiões para trazer paz ao mundo. Porque as Nações Unidas foram criadas para trazer paz ao mundo e não puderam trazer paz. Então agora vamos unir as religiões para trazer paz ao mundo. Só que essa paz é uma paz aparente, porque ela leva ao fim. Ela vai permitir que chegue o anticristo, aquele que vai querer acabar com Israel e não vai conseguir fazer. Amém? Verso 9 a 12. Vamos ler. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes,
Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Aleluia. Amém. Eu disse, o vale de Josafá é o lugar onde Jeová vai julgar. E neste momento está-se a organizar, estão-se a mobilizar países do Oriente, estão-se a organizar, incluindo a Rússia, o Irã, o Iraque e outros países lá estão aí se organizando para poder batalhar, para poder acabar com Israel, porque Israel é um incômodo a todo mundo. Aleluia. Israel é aquela nação pequenina, aquele território que a nossa província de Inhambane é 2 vezes mais do que Israel. É aquela nação que está a incomodar o mundo todo e olham para Israel como inimigo a ser abatido. Só que o anticristo está se preparando para fazer sua batalha, mas Deus também promete que vai destruir o anticristo. Amém. Para compreender melhor isto que estamos a falar aqui do anticristo mobilizar os seus reinos, mobilizar países, exércitos para poderem lutar contra Israel, poderemos ler em Ezequiel 38 e 39, capítulo 38 e 39. Vamos ler em casa, porque são textos extensos, mas vamos explicar melhor sobre isto que estamos a falar. A destruição do anticristo e dos seus exércitos no Armagedon. Aleluia. Verso 13 a 16. Diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, conquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor clamará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém. Portanto, aqui se fala da destruição do exército de anticristo no Armagedon. Portanto, isto é algo que vai acontecer no fim, vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Vamos fazer um parênteses aqui. Deus abriu espaço para que as pessoas fossem salvos pela fé. A todos quantos receberam a Cristo Jesus, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Essas pessoas são a igreja, são aqueles que constituem a igreja do Senhor hoje. Antes que o fim chegue, esta igreja será retirada do mundo. Jesus virá buscar a sua igreja no arrebatamento. A igreja será tirada do mundo, para não viver esta grande tribulação, para não viver este momento de sofrimento pelo qual Israel vai passar. Israel vai passar por este sofrimento para poder se arrepender e reconhecer que Jesus é o Messias. Enquanto a igreja, nessa altura, estará nos céus, com Cristo. Aleluia. Por isso, a igreja não será encontrada por esta situação. Mas tudo indica que o tempo está próximo, tudo nos indica que estamos caminhando para lá, e nós que estamos aqui como a igreja do Senhor, temos que estar preparados a cada momento, a cada segundo, nós temos que estar preparados, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém. Não sabemos se hoje, se amanhã, se depois, se daqui a 1 ano, se daqui a 10 anos, mas a verdade é uma, sabemos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. Então, esta destruição do anticristo vai acontecer na batalha de Armagedon. Essa é uma batalha que vai acontecer no fim da grande tribulação. A Bíblia nos ensina que haverá 7 anos.
os primeiros 3 anos e meio em que haverá paz, porque o anticristo vai fazer acordos de paz. Só que no meio desses 7 anos, portanto 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo. E é aí onde começa a grande tribulação contra Israel. Aleluia. É aí onde ele vai se organizar para destruir definitivamente Israel. Mas os preparos para isso já estão sendo feitos. Amém. Já estão sendo feitos. Os países orientais estão preocupados. O Irã está preocupado em produzir mísseis, em produzir armas nucleares. Tudo está sendo feito, toda a preparação está sendo feita para este momento. Aleluia. Portanto, só a graça de Deus é que está mantendo este mundo como está hoje, para que nós nos preparemos para sermos salvos. Se nós desleixarmos, se nós sonegarmos, se nós acharmos que as preocupações dessa vida são prioridade e não priorizarmos a nossa salvação, o problema é nosso. Mas o anúncio é este: devemos priorizar a nossa salvação, primeiro a nossa salvação e depois aquilo que nos mantém aqui nesta terra. Aleluia. Porque o que nos mantém aqui são pequenas coisas, mas a nossa salvação é muito mais preciosa. Não devemos vender a nossa salvação por causa das coisas e das preocupações deste mundo. Portanto, o exército do anticristo será reunido, várias nações estarão lá, participarão nesse exército, várias nações se unirão para lutar contra Israel, mas serão derrotados pelo próprio Senhor. Porque quando encurralarem Israel, quando colocarem Israel em situação de desvantagem, quando acharem que já querem dar o golpe final para Israel, Deus diz que vai salvar o remanescente. Jesus vai aparecer e vai pisar o monte de Sião, vai quebrá-lo, o monte das oliveiras, vai quebrá-lo em 2 partes. Aleluia. Já alguns estudos há pouco tempo mostravam que o monte das oliveiras tem uma racha no meio. Amém. Tem uma racha no meio. O que significa que quando o Senhor chegar, as coisas estão preparadas para acontecer. Amém. Porque alguma empresa queria construir um hotel naquele monte e foi proibida pelo governo. Por quê? Por causa dessa racha. E está claro que a Bíblia diz que Jesus há de voltar sobre aquele monte e o monte vai se dividir em 2 partes para que o povo judeu possa fugir por ali. Aleluia. Eles vão passar por aquele monte para saírem daquela confusão. Então, e aí vai ser derrotado o exército do anticristo. Para compreender melhor, podem ler também Apocalipse 14, 16 e 20 e Mateus 24, versos 19 a 31. Nós vimos aqui que a Bíblia diz que o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o mundo hoje está preocupado com as mudanças climáticas, está preocupado com o furo na camada de ozono. Enfim, há muita preocupação com mudanças climáticas, porque tudo está a indicar que o fim está próximo. Amém? O fim está próximo e todos estão conscientes. Ímpios, assim como crentes, estão conscientes daquilo que vai acontecer. Agora o homem está preocupado em ver se reverte a situação, para aumentar alguns dias, para aumentar algum tempo ainda nesta terra. Só que o dia do Senhor está determinado por Ele. Aleluia. Ninguém, com todo o seu esforço, com toda a sua bondade, vai poder manter este mundo depois do dia que o Senhor decidiu que será o fim. Amém. Todo o esforço que o homem possa fazer não vai poder ajudar em nada. O fim vai chegar, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas não vão aparecer. Por quê? Porque o dia do Senhor terá chegado. E ponto final. Então, é todo um esforço em vão que os homens fazem na tentativa de reverter a situação, mas isso só mostra que o anticristo, o exército do anticristo, será destruído. Aleluia. Restauração. Depois da destruição do exército do anticristo, que quer destruir Israel, será restaurada a nação de Israel.
Amém. No verso 17, diz assim: E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Aleluia. Amém. Porque o Senhor, depois de rechaçar com o anticristo, ele vai estabelecer a sua nação. A Bíblia diz que Jerusalém será capital do mundo, do reino milenar de Cristo. Ele vai reinar 1000 anos nesta terra. Aleluia. E a sua capital será Jerusalém. Amém. Então é dali onde ele vai reinar, porque Deus vai restaurar aquela terra e todos saberão que ele é o Senhor. Aleluia. Estranho nenhum passará por aquela terra. Amém. Estranho nenhum passará por aquela terra. Ninguém mais tentará fazer guerra. Ninguém mais. Porque serão 1000 anos de um governo de paz, de um governo em que o próprio Cristo estabelece esse governo para poder mostrar aquilo que ele é, mostrar aquilo que é governar. Aleluia. Nós todos estamos conscientes que todos os governantes são colocados por Deus. Amém. Os maus e até os bons. Deus é que levanta, Deus é que dá o governo, Deus é que tira o governo. Amém. Alguém não é presidente só por ser presidente. Não. Deus lhe dá oportunidade para ser presidente. Mas o que acontece é que muitas pessoas, quando sobem a presidência, em vez de presidirem para a glória de Deus, presidem para a glória de Satanás. Trabalham, fazem tudo mal. Tudo mal. Porque ninguém é colocado no governo para roubar. Ninguém é colocado no governo para fazer maldades. Não. Não é para isso que Deus coloca alguém no governo, mas para fazer o bem. E nessa altura, Jesus vai provar que é possível governar fazendo o bem. Amém. E ele vai governar com seus santos, com a igreja. Esta igreja que vai ser arrebatada um dia, antes da grande tribulação, depois da batalha de Armagedon, depois de vencido o exército do anticristo, Deus, Jesus, com a sua igreja vão se estabelecer e vão governar este mundo. Para quê? Para que aqueles coitadinhos, aquelas pessoas que estão pisadas hoje, os crentes, que as pessoas desprezam e dizem que são fanáticos, chamam de nomes, nessa altura estarão a reinar sobre este mundo. Aleluia. Para que o mundo os veja, o mundo reconheça que essas pessoas são justas. Afinal de contas, diante de Deus. Amém. É por causa disso que o Senhor vai trazer eles a reinar aqui nesta terra. Portanto, sobre a restauração de Israel, também pode-se ver em Ezequiel, capítulo 40 a 48. Muita coisa explanada aí, que nós podemos ler para crescermos, para nos fortalecermos. Bênçãos materiais. Verso 18. Diz, e há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Aleluia. Isto também podemos encontrar em Ezequiel 47, verso 1 até 12. Até o vale de Sitim. Sitim é o Mar Morto. Aleluia. Mar Morto, que é chamado também Mar Salgado. Enfim, várias designações que tem esse lugar. É algum lugar que de fato é muito salgado, está cheio de sal, que não se podia produzir nada durante muito tempo. Amém. Durante muitos anos nunca se produziu nada no Mar Morto. Mas agora há informações de que já começam a aparecer alguns sítios com peixe. Agora já é possível encontrar alguns sítios com vegetação. É possível encontrar alguns animais circulando por aquela zona. Isto tudo mostra que, de fato, aquilo que a Bíblia diz, que Deus vai abençoar, e aquela zona vai ser produtiva, vai dar muita produção para aquela terra. Amém. Portanto, o Vale de Sitim será, o Mar Morto será uma terra, será um lugar produtivo. E esses retornos, aliás, essas informações mostram de fato que
a terra vai produzir naquele espaço. Ok, vamos para o inimigo desolado no verso 19. O inimigo desolado. O Egito se tornará uma assolação e Édom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Aleluia. Amém. Bom, falar de Édom, eu quero acreditar que aqui o Édom pode representar o Oriente, que será esse Oriente que se vai organizar para atacar, para batalhar contra Israel. Então, falamos do Oriente de Israel, que vai também ser um deserto de solidão. E o Egito, que está cá mais para o sul, para o continente africano, a Bíblia diz que tornar-se-á uma assolação, vai ser maldito. Aleluia. Portanto, por causa da maldade que fizeram para com o povo de Israel. Eu disse que Deus disse em Gênesis 12, verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essas nações serão amaldiçoadas por causa daquilo que fizeram a Israel, por causa de ter derramado sangue inocente em Israel. Amém. Então serão terras de fato desoladas. Judá, um povo eterno. Verso 20 e 21. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Aleluia. Judá será habitada para sempre, e será habitada pelos judeus. Não será habitada mais por estrangeiros, não será habitado por pessoas quaisquer, serão habitados por judeus. Aleluia. Será habitado pelos filhos de Abraão. Amém. E Jerusalém de geração em geração. Por isso que todo o trabalho que se faz para destruir Judá, para destruir Jerusalém, é um trabalho em vão. Até aquele lugar onde estava construído o templo de Salomão, que construiu uma mesquita, aquela mesquita vai voar, porque ali vai se voltar a construir o templo. Aleluia. Vai se construir o terceiro templo naquele lugar. Portanto, será ainda o monte do Senhor. Será o monte do Deus vivo, aquele lugar. Portanto, se edificará a casa do Senhor naquele mesmo lugar. Como é que vai acontecer? A única coisa que eu sei é que já está sendo preparado a construção do templo. Aleluia. Está sendo construído, preparado. E as coisas vão dar certo. De alguma maneira vai se destruir aquilo que foi construído lá. Porque aquele foi um usurpador. Foi tomar um lugar que não devia ser dele e disse: este é meu lugar. Mas aquele lugar pertence a Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. Aleluia. Foi Deus que disse: construa o meu templo naquele lugar. A Salomão. Amém. Então, aquele lugar voltará a ser casa do Senhor. Amém. Verso 21 diz: purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aleluia. É bom não confundirmos Sião com Sinai. Sinai é um monte da Arábia Saudita, onde Moisés recebeu a lei, os 10 mandamentos, enquanto que Sião, falamos do monte, estamos a falar do monte de Jerusalém. Aleluia. Quando falamos de Sião, estamos a falar de Jerusalém. Quando falamos de Sião, estamos a falar exatamente daquele monte onde estava construído o templo de Salomão. Aleluia. E onde o Senhor diz que Ele habitará naquele lugar. Porque aquele lugar é Ele que escolheu a dedo. Não lhe deram, não criaram condições, não. Ele fez a terra. Ele escolheu que naquele lugar devia habitar o seu nome. Então, Ele voltará a habitar em Sião. Amém. Portanto, tudo isto nos mostra que estamos no fim. E o meu apelo a cada um de nós é que de fato nos preparemos para o dia da vinda do Senhor. Fiquemos preparados.
essas coisas que vão acontecer aqui no fim não nos interessam muito, a grande tribulação, a batalha de Armagedon, não nos interessa muito a nós, porque não vamos passar por ela. Mas o que nos interessa saber agora é que nós temos que ficar preparados a cada segundo e a cada minuto. Temos que permanecer crentes a cada segundo, a cada minuto. Às vezes nós colocamos intervalos, mas não sabemos se é nesse intervalo que o Senhor vai voltar. A Bíblia diz que o Senhor voltará como ladrão, de noite. O ladrão não avisa, ele chega, arromba a porta, entra e tira o que quer e vai embora. Aleluia. Então, quando se faz essa comparação, que o Senhor voltará como ladrão, se essa comparar exatamente a esse modo, não vai avisar. Ele voltou, tomou a sua igreja e foi embora. Então, nós temos que estar preparados a cada dia, a cada minuto, a cada hora, vamos estar preparados para subirmos com o Senhor, porque caso contrário, vamos ficar por terra. Amém? Então, Judá como um povo eterno, eu li verso 20 e 21, e queria deixar também para vocês Ezequiel 48, verso 1 a 29, para poderem entender mais esta história. Portanto, assim eu termino este estudo que nós fizemos do livro de Joel. Dissemos que Joel foi um profeta que falou da grande praga de gafanhotos em Israel e chamou o povo para o arrependimento. E ele disse que quando o povo se arrependesse, haveriam bênçãos imediatas e haveriam bênçãos futuras. E das bênçãos futuras, nós vimos que foi o derramamento do Espírito Santo. E a partir daquele momento, Joel começou a falar das coisas escatológicas, das coisas do fim, que é isto tudo que nós estamos a abordar neste momento. Portanto, esta foi a mensagem que o profeta Joel trouxe a nós. E no próximo dia, na próxima segunda-feira, vamos para o livro de Daniel. Deus possa abençoar, vamos levantar para orar.